Seu Bento, tá por dentro ou não? Tô. Tá por dentro? Então passa aí. O jornalista, né, o Juca Kfouri, após a partida, postou um texto dele, que ele tem uma coluna, né, no UOL, não é isso, Quintino? No UOL. Onde ele uma coluna exclusiva para assinantes. Tá. E aí eu vou deixar até o Quintino complementar, porque fica mais legal ele falando. A frase não, eu vou deixar o RG, que é por hierarquia, eu vou sacramentar, finalizar o boletim. Volta à educação, por favor. E esse texto tinha lá, Fluminense FC, né, entre aspas, contra ninguém. Não foi entre aspas, não. Não foi entre aspas, não, Beto. Foi Fluminense 0, gente. É que ele quis dizer quando diz entre aspas. Zero. Expliquem o negócio direitinho. O cara que tem... Eu, por exemplo, não tô sabendo. Então vai, Vamos lá. O Juca Kfouri, na sua coluna no UOL, ele escreveu o seguinte. Vamos lá. Título da coluna. Fluminense 0, ninguém FC 0. Vou ler aqui a coluna. O Fluminense jogou melhor no Maracanã com 22 mil torcedores do começo ao fim. Até a trave atingiu com Fred aos 40 minutos do segundo tempo. Ninguém FC não chutou uma vez sequer na etapa final, depois de apenas 3 arremates na inicial. Dizer que o Flu mereceu vencer é óbvio, mas talvez nem seja verdade. Porque quem não consegue vencer ninguém FC, deixa de merecer o que quer que seja, a não ser o 0-0. O Ninguém FC já foi chamado de Santos FC e ganhou ponto fora de casa. Então, essa é a coluna do Juca. Nossa, velho. Essa é a coluna do Juca. O Santos foi muito mal. Emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte, que exigia uma retratação, exigia um pedido de desculpas, né, o presidente do Santos, o Rueda, exigia um pedido de desculpas e uma retratação, senão boicotaria os repórteres do UOL no seu trabalho diário em relação ao Santos Futebol Clube. Bom, estão aí os fatos. Eu gostaria primeiro da opinião dos santistas da Energia 97, começando pelo RG e depois pelo Ademir Quintino, porque a gente sempre segue pela ordem alfabética inversa. Bom, Sombra, eu entendo tudo isso da seguinte maneira. Fazia algum tempo, alguns anos aí que eu não ouvia falar em Juca Kfouri. E então tá lá o cara escondido, deitado na coluna dele aí dentro de um portal. E Juca Kfouri, que sempre foi conceituado aí como um grande jornalista, poderia ter a inteligência suficiente para expressar talvez aí a indignidade dele com relação ao futebol do Santos, que ultimamente não vem sendo dos melhores ou condizente com aquilo que representa o Santos. Poderia ter sido mais inteligente nesse sentido, mas de repente também você não sabe o que acontece dentro dessa pessoa que por estar se sentindo esquecido de repente, por estar se sentindo ignorado de repente, por ninguém mais falar nele ou convidar esse cara para participar de rádio, televisão. De repente o cara vai buscar... Abaixa só um pouquinho o retorno, por favor. A música vai buscar dentro dele, de repente, sabe, aquele ego machucado. Então, como é que eu vou aparecer? Como é que eu vou demonstrar que eu estou vivo, que eu estou aqui? E aí o cara polemiza, né? E consegue realmente falar um negócio desse, o cara consegue. A ponto de criar uma reação em toda a coletividade de imprensa esportiva, né? Todo mundo se sentiu espantado, todo mundo se sentiu surpreso com essa postura do Juca Kfouri. Então tá aí, eu entendo assim, dessa maneira, um cara que estava aí esquecido, agora conseguiu, né? Tá em todas as plataformas, tá em todos os comentários, e tá mesmo. Quer dizer, então o Santos, que ninguém para ele, conseguiu ressuscitá-lo e colocá-lo de novo aí na mídia. Espero que seja por pouco tempo, né? E que ele volte aí a sua cova de ser também, para mim, um ninguém. Só isso.
Mas tá assim na mídia não é legal, viu, gente? Desculpa. Viu? Pois é, eu mas não concordo. Vamos lá, Ademir. Mas procura, né? Quem procura acha. Eu vou ser breve, por incrível que pareça. Duvido. Eu duvido Então que você vai vai ser ver. breve. Você tá em choque. Então você vai ver. Liberdade de expressão, Sombra, e democracia não dá o direito de ninguém desmerecer um clube centenário colocando esse adjetivo como ninguém. Independente de qual seja, o Ibis, não tô falando porque é o Santos, não. Podia ser o Ibis, o Salgueiro, qualquer um. É necessário ter respeito com as pessoas e as instituições, cara. E é questão de ética também. Então, mano, vou até já aproveitar. Deixa eu falar só, mano, depois você fala. Então, mas você tá lendo seu Instagram, cria outro Não, tá na minha memória aqui. Tu quer que eu desligue tudo? Eu vou pra onde você quiser aqui, ó. Tô com o microfone na mão, ó. Tô pra cá. Não tô com nada na mão. Deixa o cara falar. Não tem nada na minha mão, tá vendo? Tá vendo que não tem nada, não tô olhando pra nada, ó. Liberdade de expressão e democracia não dão o direito de... Ó, tô olhando pra cá, mano. Vou ficar de costa pra você. Você não fala que eu sou um moto e que tô olhando alguma coisa, ó. Tá bom, liberdade de expressão. Ó, tô olhando pra parede, ó. Tá vendo a parede aqui, ó? Tô olhando pra parede. Agora sim, agora tem óculos, ó. Tô olhando pra parede, ó. Liberdade de expressão e democracia não dão o direito de ninguém desrespeitar nenhuma instituição e nenhuma pessoa. E a questão de ética também. Eu concordo e endosso... Agora posso voltar, né, mano? Pra você não falar que eu tô... Pode, agora sim, boa. Muito obrigado. Olha. Parabéns, é necessário ter respeito com as pessoas e instituições e a questão de ética também. Mas você passa pano pro mano, como eu vi esse final de semana aí. Uma coisa num programa da pegada que a gente tem aqui, e eu vou ser sincero pra vocês, agora não tá falando Ademir personagem não, tá falando Ademir jornalista. Eu respeito demais o Corinthians, respeito demais o Palmeiras e respeito demais o São Paulo. Eu tiro o sarro dos corintianos, dos São Paulinos, dos palmeirenses. Sem instituição, jamais. São instituições centenárias, com uma história rica de títulos, independente de quando começaram, quando terminaram. Temos que respeitar as instituições. E só para finalizar, até porque eu falei que ia ser breve. Em 2019, quando o Corinthians foi a decisão do Campeonato Paulista, time que ele torce, e que ele já disse que virou ateu e passou a não acreditar em Deus, porque ele, quando era jovem, pediu para que os Corinthians ganhassem do Santos e ficou 11 anos no tabu, eu não vi ninguém fazer uma publicação do mesmo gênero. Escrever lá que o Ninguém Futebol Clube não deu um mísero chute contra o Santos do São Paulo em 2019, e o Corinthians foi a decisão, porque o Santos tinha perdido o primeiro jogo, ganhou o segundo e foi para os pênaltis. E o Vitor Ferraz perdeu a penalidade que decidiria quem seria o finalista naquela ocasião. Então, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que ele conseguiu o objetivo dele, que era polemizar e todo mundo falar dele. Tanto que ele falou hoje lá no UOL, junto com outros jornalistas, acho que o Tirone era um deles, assim, likes. Ele conseguiu o objetivo dele, que eram os likes. Agora, é uma falta de desrespeito total. Você tem o direito, democraticamente, de se expressar, mas você tem a obrigação de ter respeito. Todas as declarações que ele deu pós-comentário, não aceito nenhuma delas. E me senti ofendido como cidadão que nasceu em Santos, que torce para o Santos, que cobre o Santos há 26 anos. Quer dizer que há 26 anos eu cubro ninguém. Não, ele foi de um desrespeito total e mandou muito mal. E pra ficar assim na mídia, eu não quero não. Se ele deseja isso, boa sorte pra ele. Era isso que eu queria falar. Alguém quer comentar? Sombra, eu acho triste, Sombra, isso aí que aconteceu, cara, mas eu gostei. Olha, eu vou falar sério aqui, eu gostei de ver o Quintino bravo, mas o Quintino tem razão a RG também. Viu? Mano, lamentável. Não é pra ficar? Olha, lamentável, porque a gente tem que fazer um exercício que é muito difícil de ser feito, que é o exercício de você se colocar na pele do adversário. Ou seja, se fosse com o meu clube que o cara falasse isso, o que eu faria? Você tá entendendo? É uma falta de respeito que os caras não estão nem aí com porra nenhuma. Ele é um cara que escreve, cara. Pra que colocar ninguém como ninguém, cara? Como assim ninguém? Tanto cara, que absurdo. O vocabulário é tão rico, né, Domênico? Cara, como assim, velho? Sabe? Não, mas, ô Domênico, você quer uma explicação óbvia? Ele pode achar o clube que não joga bem, pode achar que seja uma porcaria, ele pode achar qualquer coisa, mas colocar ninguém FC... Não. Tem uma instituição lá com mais de 100 anos que é Santos Futebol Clube. Ele tem que respeitar, cara. Mas, ô Dodô, o negócio é o seguinte, cara. Foi mal, esse cara. Tipo de foi conduta. Mal, não, então, mas esse tipo de conduta
E todo mundo sabe que ele é corintiano, mano. Quando o cara não sabe que time nada também, você vive falando mal do Corinthians. Não, isso aí mas ele é. Isso aí é um Zé também que vive falando do Corinthians aí também. Aonde? Vive falando mal. Ganha like falando mal. Ele pode até ser, mas ele já falou absurdos do Corinthians também, mano. Baita antes, que a torcida corintiana também detesta ele. E outra, eu não consumo o que ele posta, porque eu também acho chato. Mas enfim, eu respeito quem gosta também do estilo dele. Mas, Domênico Gato, o negócio é o seguinte. Esses e muitos outros, durante muito tempo aí, cansaram de criticar o Estádio 97 por ser um programa feito por torcedores. E aqui é natural esse tipo de argumento. Porque vira e mexe a gente zoa um com o outro, fala, ganhamos de ninguém. Exatamente. Então, o nosso perfil é esse. E durante muito tempo na mídia, nós fomos execrados por esses que achavam que tinham o rei na barriga. Continua sendo ainda. E hoje, não, mas é que tá, hoje, Quintino, eles não podem mais execrar porque eles tentam copiar. Eles veem a repercussão que dá o Estádio 97 e eles viram que aquele estilinho que eles tinham ultrapassado, ninguém mais comentava. Então os caras começaram a mudar o perfil. E eu posso citar aqui no mínimo 10 que mudaram radicalmente o perfil e antigamente falavam, olha, mas que absurdo um programa desses, falando dessa forma. E hoje, Domênico Gato, o que tem até de programinha desses aí, copiando a gente em hora de almoço, não tá escrito, velho. Então eu tô nem aí, velho. Eu quero é mais, que se lixe. Mas tá certo mesmo, RG e o Quintino aí. Posso só falar uma coisa? Isso aí foi bem pensado, né, Quintino e RG? Porque isso aí, é claro, é o clickbait, né? O cara coloca uma manchete que vai chocar todo mundo, né? Coloca um tema ali que vai chamar atenção. Mesmo que você odeie o que tá escrito ali, que você sabe que é errado, todo mundo vai clicar para ler a matéria dele, ou para ler a coluna dele, que para ele isso vai trazer dinheiro. Porque se ele não tiver um X número de visualizações, daqui a pouco não vão querer mais ele. Então ele faz isso pensado, gente. É uma coisa que é planejada. Ele sabe, se ele não colocar um título diferente, que escandalize todo mundo, não vai ter a repercussão que... mas não pode, mano. Não tô falando que é certo ou que é errado, Domênico. Tô falando que é errado. Entendi. Mas tô falando, é a visão deles. Eles precisam disso pra ter audiência. Sem isso, ninguém... A maioria não vai clicar pra ler a coluna dele. A quantidade de visualizações que ele conseguiu com isso, mesmo na base do ódio, pra ele foi lucrativo. Mas a audiência não pode faltar o respeito. A audiência é uma coisa que não pode faltar... Não, eu sei que você também concorda, mas eu entendi. Mas eu só tô falando, a audiência não é tudo pela audiência, não. Faltar o respeito não pode, não. Muita gente pensa isso, Domênico. Posso trazer um outro ponto de vista? Posso? Lógico. Porque aqui não tem like, né? A gente não faz pra dar like. Não. Trazer um outro... Vou ser um pouco meio advogado do diabo, tá tentando trazer atenuantes. A cara do Quintino, te fuzilando. Não é. Primeiro, eu sei que pro torcedor dói demais, né? Você vê lá seu time ser chamado de ninguém FC. De nada, né? Dói demais. Mas eu vou ser sincero pra você. Eu nem acho que que o Juca fez isso com o intuito de like, não na minha interpretação. E acho que também tem um erro aí de um outro lado aí, que daqui a pouco eu vou falar também. Eu acho o seguinte, o Santos vive o pior momento da história dele. É o pior momento da história. Não foi o Juca que disse, são santistas que dizem. Sim. O próprio Ademir aqui na rádio já disse que é o pior time que já teve na história do Santos. É o pior. Isso ele foi dito. Foi dito. Pelo Ademir. Eu acho que é um pouco santista. O que o jornalista na hora ele fala? O que ele quer dizer com isso? Apesar de doer pro torcedor. É o seguinte. É uma crítica a todos aqueles que fizeram o Santos chegar onde chegou. E tipo, porra, o Santos, cara. E aí hoje eu olho no papel e eu falo, um time que nos últimos títulos aí, os últimos torneios, vem brigando pra não cair. E que eu olho no papel e não conheço nem os jogadores. Então, eu vejo meu ponto de vista. E também concordo que pra quem é torcedor, dói. Eu sei que dói. Mas eu tô vendo mais por outro aspecto. Como uma crítica a tudo que fizeram com o Santos. E ele chega lá e fala assim, porra, o Santos, isso não é o Santos. Isso não é o Santos. Isso é o Ninguém FC.
Porque então ele fala assim, isso, Sombra, que você falou. E não coloca ninguém. Eu acho que ninguém a maneira de falar, Sombra, a maneira de se expressar. Concordo completamente em você, ô Sombra. E na hora que eu puder, eu digo por quê. Não, mas eu não terminei. Então, esse é o meu ponto de vista de como eu analisei. Mas eu não discordo que dói pra quem tá lá lendo e torce pro Santos. Eu não discordo. Tá? Isso é uma interpretação que eu tive na hora que eu vi. É ácido, é duro demais, é bem duro mesmo, mas não vi como um clickbait. Vi mais como uma crítica muito dura a tudo que fizeram com o Santos nos últimos anos. Na minha opinião. Então, agora Sombra, vem o outro lado da história. O outro lado da história. Dizer que ninguém do UOL vai poder trabalhar com o Santos se não houver uma retratação do jornalista? Pera aí. O outro dia, já foi um clube intimidando uma emissora de rádio pelas ofensas dadas por uma pessoa e não pela empresa. Agora, um portal que não pode trabalhar mais junto ao Santos por causa de uma coluna. Não tá contente com a coluna? Processa o dono da coluna. Não tá contente com o comentarista da rádio? Processa o comentarista da rádio. Mas isso é o tipo de coisa que vocês não estão prestando atenção. Onde isso vai chegar? Isso é censura. É uma caça às bruxas, Onde isso vai né? chegar? E é prejudicial. É porque eles tentam forçar a demissão do Então, cara, tipo assim. Aqui a gente faz um monte de brincadeira de clube pra clube. Daqui a pouco... E aí amanhã? Ah, não gostei. Então, ó, esquece, Domênico não vai mais narrar no Palmeiras. Não, por que eu não posso narrar no Palmeiras? Não, tem um tal de Mano lá, ele faz muita brincadeira que a gente não gosta. Aí você vai falar assim, não, mas jamais vão fazer isso. Ué, por que não vão? Quem disse que não vão? Qual é a medida? Qual que é a medida agora? Eu acho que aí extrapolou, você tem razão, Sombra, com relação a nenhum dos caras da UOL trabalhar. Eu acho que aí você tem razão. Eu acho que eles estão putos com um cara, é um cara que falou, então tem que ficar puto com esse cara. E não todos pagarem por um, entendeu? Acho que aí você tem razão. O veículo não tem culpa, porque o cara tem a coluna dele. Então ele responde pela coluna dele. Mas ele foi mal, foi. Acho que se ele explica desta forma que você falou, ele podia colocar que você isso colocou dentro do texto. O que o Sombra falou exatamente, o que ele falou, ele escreve, mas não põe ninguém FC, põe qualquer outra. Põe dentro do texto. Vai muito de quem... Aí ficaria legal, uma puta coluna bem feita e tá tudo certo. Mas dessa forma que ele colocou... E vai muito... Fala, Bento. Não, vai muito de quem também parte, né, que o Sombra falou. Por exemplo, tem jogador do Palmeiras que não vai num programa de televisão, não dá mais, mas pro programa anterior vai. Entendeu? Então, você saber separar... Mas aí, beleza. Aí vai beleza, na seu Fã, Bento. isso? Isso. Porque ele, beleza. ele restringe mas aí, beleza. Aí tá certo. Ele não gosta da pessoa. O Abel não vai mais lá. Mas no da Renata Fã, que o pessoal brinca e só que trata com respeito, ok. Então, assim... Posso dar a réplica aí? Com relação ao que o Sombra falou, eu só queria comentar o seguinte. Concordo plenamente com a segunda parte. Essa coisa de punir, aliás, existe essa mania aqui, né? Você pune o todo. Você não pune o individual, o causador, né? Você pune o todo. Então não tem nada a ver punir o portal. Você tem que punir quem te ofendeu, quem na tua opinião, errou. Agora, é o que eu comecei dizendo, pela inteligência, pela capacidade, por tudo que ele representa, porque ele tem uma representatividade como jornalista, tem quem gosta, quem não gosta, isso é outro departamento. Eu, por exemplo, não curto, mas tenho que respeitar quem curte. Agora, é o que eu comecei dizendo, existe uma maneira inteligente de colocar a discordância dele com relação ao futebol do Santos atualmente, ou a situação do Santos atualmente. Ele poderia utilizar, sim, outro adjetivo. Não tem necessidade nenhuma dele utilizar esse adjetivo. É a mesma coisa o Sombra quando grita aí, pô, São Paulo acabou, São Paulo acabou. Quer dizer, o pessoal lá no São Paulo está escutando isso, não vai se ofender e proibir a Rádio Energia de entrar no Morumbi, né, essa coisa toda, porque o Sombra está falando que São Paulo acabou. Não sei, ele está falando e se referindo ao futebol do São Paulo atualmente.
e tem toda a razão. Não era o futebol, não. Era como instituição mesmo que eu falo. Não, sim, mas aí por causa de dívida, enfim, pela administração, tá bom. Mas isso tudo é representado pelo futebol. Se o futebol não aparece, não acontece, tudo isso se destaca. Então aí o torcedor, e você é um torcedor como todos nós aqui, a gente esperneia. A única questão é essa. O Juca Kfouri conseguiu o que ele queria, porque ele teria outros adjetivos inteligentes, né, para poder manifestar com relação à situação do Santos Futebol Clube. Faltou com respeito, sim. Ô, Sombra, eu só permito me discordar em 100% do que você falou. Claro. Porque ninguém em futebol clube ele já começa a falar da instituição. Se ele coloca só ninguém, beleza. Beleza não, eu ia ficar pé do mesmo jeito. Mas ainda passa, que foi pro momento atual. Um dicionário aí com ortográfico brasileiro tem 381 mil verbetes. Se usar uma palavra dessas, para mim foi uma afronta, uma assinte. E sobre a segunda parte, também discordo de você, porque se eu falar alguma besteira no microfone da Energia 97 FM, eu vou sofrer com as sanções. Mas a Energia 97 FM também sofrerá, porque é a energia que me permite ir pro ar nos dias que eu estou escalado. Então, a partir do momento que o site hospeda a coluna dele, o site é a corresponsável. É aquela história. Você tem um prestador de serviço, ele entra com você na justiça do trabalho. Muitas vezes sobra também para quem... Você contratou a empresa, você não contratou o empregado. Mas isso aí cabe a interpretação de um juiz. Exatamente. Então, fica nessa... Mas lá no UOL tá, que o UOL não se responsabiliza não pelas colunas. Mas se hospeda o site dele e o Santos pediu uma retratação, apenas uma retratação, e o site, a partir do momento que o site não vai fazer uma retratação e que o dono da coluna diz que não vai pedir desculpa, o site, no mínimo, é conivente com o que ele falou. Porque o site podia falar, voltar a ser incisivo. A coluna não reflete o pensamento do UOL, que acha o Santos uma grande força. Podia ter feito isso. O UOL quis fazer? Também não quis. Lamento pelos profissionais que trabalham no canal, mas a partir do momento que eu falo pelo microfone da empresa A, B ou C, a empresa A, B ou C é também coparticipante das coisas que eu falo. E a partir do momento que o Santos pediu apenas para que o UOL se retratasse, o Santos não pediu a cabeça de ninguém, você não tem que mais hospedar o cara aí, pediu apenas que o UOL se manifestasse. Praticamente, mas mais ou menos, né, Quintino? Mais ou menos, né? Mas, pessoal, eu conto ou vocês contam pra eles? Porque, por exemplo, fala, não quero mais que fale do Santos. O UOL vai colocar a previsão do tempo ali, vai dar na mesma. Então, gente... mano. Mas, Domênico, é verdade. O Santos vai querer boicotar, não quero mais que fala de mim. O UOL vai falar, beleza. É bem gente, mano. Não é o Real Madrid, hein? Prejudica o Santos, o mano tem razão nesse sentido. Exato. Tá falando, você ferra o teu patrocinador, você ferra o teu torcedor que fica privado. Mas é um dos maiores. É um portal grande. É um dos maiores portais do Brasil. Se retrata que volta a falar, do mesmo jeito. Não, mas o Quintino, você perde. Mas não tá impedido de falar, mano. Não tem impedido. Você não tá entendendo, Quintino. Ô, Quintino, você perde mídia espontânea. Porque, por exemplo, se o cara vai lá e tira uma foto de um treino do Santos, ou se o cara tira uma foto de um jogo do Santos ou algo do tipo, é o patrocinador que tá aparecendo de modo indireto, recebendo publicidade, é o torcedor que tá clicando lá pra poder acessar o conteúdo do time. Gente, isso aí é um tiro no pé. O Santos, ele não deveria ter emitido essa nota, Ademir Quintino. Isso daí, passou um recibo sem tamanho. Pera lá, mano. Não entrei nesse detalhe. Mano, você tá se falando... tinha que mentir, se não tinha que mentir, eu não dei minha opinião sobre isso. Mano, se fosse com o Corinthians, você tava descendo a lenha, não, mas, ô, Domênico, tem muitos caras... Ô, Domênico Gato. Ô, Domênico Gato, tem muitos caras aí que fizeram o nome, inclusive a carreira, não só o nome, fizeram a carreira e ganharam dinheiro falando mal do Corinthians. E tem no mínimo uns 3 ou 4 na mídia. Mas falar mal pode falar, pode desrespeitar. Que vivem disso. Essa postura que o Rueda e o Santos tiveram, porque eu acho que tem que fazer. Quando desrespeita, falar mal pode falar. Exato. Isso é dar moral pra comédia. É dar moral pra comédia. Tem cara que fica falando do Corinthians, ô Domênico Gato. Tem cara que fica, porque o Corinthians ele só ganha no apito, aí não sei o quê. Mas, gente, vai ficar emitindo notinha. Mas só brincadeira. Emitindo notinha. Não. Você fala, nunca ganhou um título de forma decente. Não, mas pera, isso é uma brincadeira como a gente brinca aqui. Ô, Domênico, o negócio é o seguinte. Ô, Domênico, o torcedor, não, negativo. O torcedor, ele precisa
selecionar, mano. mas é que tá, nós somos torcedores. O torcedor, Domênico Gato, ele tem que selecionar o que ele gosta e o que ele não gosta. Tem que parar com esse mimimi. Por exemplo, o que eu não gosto, eu não consumo. Se eu vou num restaurante e sou maltratado, eu não frequento mais. Simples bem, assim. E a entidade não pode Santos, ficar passando esse Mas é consome isso o que quê? eles estão falando. Ela tem que se manifestar, cara. Mas eu acho que passaram um recibo desnecessário, enfim. gente. Também tem essa, né? Cada um acha que desrespeito é isso, outro acha que é menos, outro Dói acha que é num, mais. cada um dói num Então daqui a pouco é anarquia. Eu tô chamando Daqui a a tua pouco- mãe daquilo e é liberdade de expressão. Não é por aí não, cara. Desculpa. Por exemplo, eles são nossos filhotes. Nem por isso você ficou bravo por isso. Já ficou, Quintino, RG? Não, Não, se- mas nada. Mas aí é que tá, tu tá zoando o Ademir, que é santista. Tu não tá Não, a zoando instituição. a instituição. É diferente. Ele tá falando que o Santos é filhote do Palmeiras. Tu tá me zoando porque tu sabe que eu sou passional, eu assumo, eu sou passional Esse mesmo. moleque é e um tu sabe que eu vou inferno, ficar cara. no breu e Mas, vou ô, passar Bento, de ti. Ô, Bento, na certidão de nascimento do Santos tá lá escrito paternidade Palmeiras? É isso? Isso. Ó, eu acho Meu que... Deus. Ah, então, esse a instituição... E na tua certidão de nascimento tá dezembro de 90. Olha, eu acho que tem muito... Olha, Eu vi o top. eu acho que... Eu nasci em 82. Eu acho, cara, que tem muito tiro no pé em todo lado, meu. É lógico. Muito tiro no pé em todo lado. Vocês estão falando, não, é o torcedor, não é o time, etc. Instituição. É o time, lógico. é o torcedor, É é tudo tudo. lógico que é. O Ademir foi tudo. feliz também. O Ademir só foi acho- feliz igual o Juca, eu acho. Eu só acho o seguinte. Eu acho que tu é infeliz desde que tu nasceu. E aí? É minha opinião. Isso. Mas nem por isso eu tô te desrespeitando. Ô, RG, isso. É diferente a frase. Eu acho que tu. Quintino, é a clickbait infeliz, o isso dia aí. que tu nasceu era pra ter nascido só o Marcão. Mas foi infelicidade da tua família. Mas eu não tô te desrespeitando. Eu não tô te desrespeitando. Ô, RG, Eu acho o seguinte. Ademir, ó, chama o Galvão aí que o Ademir sentiu, bem. Só o Marcão. você vai continuar com o Juca, RG, aqui? Viu, seu Bento? Não, mas esse Juca é digno. É Esse do bem, Juca é do do bem, estádio. Esse é do bem. Agora, vocês já deram muita moral pro cara, hein? Tá louco. Também acho. Eu falei. Também acho. Peraí, Também eu acho. falei. Não, É, isso que eu queria. Vocês não é emitiram dando- notinha oficial, ué? Ninguém Vocês tá emitiram dando- notinha oficial, a gente é obrigado a dando- repercutir. Não é questão de dar moral Não fui eu demais. que emiti. Foi uma nota que incomodou demais a comunidade santista. Aí veio uma contrapartida do lado do Santos. Isso é um grande assunto. É um grande assunto. E tem saiu que na ser tribuna, trazido. lá tribuna também, lá da Baixada. Saiu na saiu. tribuna. Isso saiu lá. É muita moral pra quem tava deitado, hein? Puta vida. Agora deu uma pedrada no Quintino. Aí, ó. É. Tava deitado eu? Então explica Não. pra mim. Eu tava deitado, mano. Explica aí. Finalizar, Sombra. Não, Juca. Explica aí, mano. Explica aí. Só Eu quero tava pedir Ele disse que deitado no você quê? Fala repercutiu comigo. demais. Quero pedir pro Ele disse que Bar. você repercutiu Ô, Bar. demais o Juca. Eu Isso que falei ele uma. disse. Bah, Eu falo- recorta Quintino. o momento que o Quintino mandou um falta de desrespeito. Tem Parecia que a nota da recortar Gaviões. isso daí. Ô, Quintino, porra, seja passional, mas escuta, não entra na do mano. Quando eu disse tá deitado, não é você quem tá deitado. É Não, o mas Juca ele que falou foi. que eu que tô deitado. Não, eu falei que você deu Deixa eu- muita moral pra quem tá deitado, que o RG disse que é o Juca Kfouri.